Está escrito em Salmos 1, versículo 1, o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meu irmão, minha irmã, o Salmo 1 trata de justos e ímpios, um contraste bíblico, mas certamente você já ouviu por aí alguém dizendo que todo mundo é de Deus. Por um lado, sim, por outro, não. Pois onde iriam parar os ímpios, os perversos da ótica bíblica? Concordo quando alguém diz que todos os seres humanos são de Deus na seguinte visão: que todo ser humano é feitura dele, todo ser humano é criatura de Deus, pois fomos criados por Deus e para Deus. O diabo não cria e não criou ninguém. Então, neste ponto de vista, concordo que todos são de Deus. Agora, ninguém pode negar que existe um proceder justo de acordo com a palavra de Deus e um proceder ímpio, perverso, em desarmonia com a vontade e com a palavra de Deus. Neste versículo, encontramos 3 pontos importantes. Primeiro, ele diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Em segundo lugar, que não se detém no caminho dos pecadores. E em terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nesse versículo aqui nós encontramos uma progressão. Progressão significa uma sequência de ações que avança passo a passo em direção a um alvo. E este versículo 1 alerta contra uma progressão em direção ao mal. Quem anda no conselho dos ímpios detém-se no caminho dos pecadores, assenta-se na roda dos escarnecedores. Vale dizer que quem anda acompanha algo. Quem se detém dá atenção àquilo, e quem se assenta acomoda-se ali para ficar. É por aí que o mal passa a dominar a vida. Um exemplo bem simples é quando um garoto aceita dar uma pitadinha no cigarro do colega já fumante. No dia seguinte, ele vai aceitar um cigarro inteiro. Tragadas e tosses à parte, em breve ele estará fumando um maço de cigarros por dia. O mesmo se dá com outros vícios. Experimenta, gosta e fica. É um caminho sem volta. É uma progressão negativa no caso. Assim, é sábio o que Deus ensina neste salmo ao dizer: bem-aventurado é o que não anda, não se detém e nem se assenta. Todo começo é pequeno. O primeiro passo de uma grande jornada, uma nascente de água de um rio caudaloso, a minúscula faísca de um incêndio devastador, uma quase invisível semente de uma árvore frondosa. Mas Deus, ao bendizer o que não anda, que não se detém e nem se assenta, explica o porquê. É que sua satisfação deve estar na lei do Senhor, e nesta lei deve meditar de dia e de noite. Ele é comparado a uma árvore que cresce junto a um rio, para o qual estende suas raízes, e graças ao que verdeja e frutifica. Para o cristão, o rio é a palavra de Deus, na qual ele medita sempre. Dela retira o sustento para a alma, e tudo que faz prospera. Prosperar não significa necessariamente ficar rico, mas conseguir com que tudo que se faz seja bem feito, porque corresponde aos propósitos de Deus. Quando andamos com Deus, quando nos detenhamos para estudar a sua palavra e assentar-se em sua paz, nós seremos bem-sucedidos na vida.
Continuando com relação à progressão, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Ou seja, é aquela pessoa que não se deixa moldar pelos padrões mundanos, não se deixa influenciar por doutrinas ímpias. Antes, o seu conselho, a sua doutrina, o seu molde vem de Deus. Ele diz: não se detém no caminho dos pecadores. Todo ser humano está na condição de pecador. Ou seja, não somos perfeitos e estamos sujeitos ao erro. Mas isso é diferente de levar uma vida desregrada, de entrega ao pecado, uma vida de pecadeiro, digamos assim. O salmista diz mais: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isto é, não se junta, nem convive com pessoas que escarnecem, que zombam de Deus e das coisas sagradas, que desrespeitam a Deus e a sua palavra. E no versículo 2 diz: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um grave sinal da morte espiritual de uma pessoa é ela não ter mais prazer na palavra de Deus, nos ensinamentos e mandamentos de Deus. Além de nos afastarmos de tudo que nos afasta de Deus, devemos ter prazer na lei do Senhor e nela meditarmos de dia e de noite. O versículo 3 diz que esta pessoa, este homem, este jovem, é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem não quer ser esta árvore, plantada junto a correntes de águas, junto às fontes? As folhas nunca murcham, está sempre dando o seu fruto, tudo o que faz vai bem. Que maravilha! Isso é o que Deus proporciona aos justos, que o amam e têm prazer nele. Veja, não é como uma árvore qualquer, é como uma árvore junto à fonte de águas, ou seja, que recebe continuamente o alimento que precisa para estar forte e saudável. Existem árvores que não estão junto da corrente de águas, e se não vier as chuvas para regá-la, vai secando, definhando aos poucos, até se tornar como palha seca. O versículo 4 diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, ou seja, sem vida, sem perspectivas, sem suporte de sustentação, sem convicção, são abaladas por qualquer vento contrário, ou seja, é uma vida instável, vulnerável, sem estabilidade, sem segurança. O versículo 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios, ou seja, aqueles que vivem distantes de Deus, é um caminho que não vale a pena. Quantos que escolhem viver assim, pensando não ter consequências? Mas como diz a palavra do Senhor, que é fiel, o caminho dos ímpios perecerá. O inimigo fica apenas esperando para puxar o tapete dessas pessoas, e o tombo sempre é feio. E quando a casa cai, não é fácil levantar de novo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos no Salmo 1 a receita do Senhor para uma vida abundantemente abençoada, feliz, próspera, uma vida bem-aventurada. Basta seguir estes conselhos. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.